Olá, tudo bem com você? Hoje, quarta-feira, dia de rodada de Copa do Brasil, jogos da volta. E eu venho gravar esse vídeo para perguntar para você, você sabe quem foram os campeões de Copa do Brasil? Você conhece todos os times campeões de Copa do Brasil? Antes de continuar esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação, dê aquele like porque assim você me ajuda bastante. E você assinando o sininho de notificação, ativando o sininho, sempre que eu gravar um vídeo novo, você receberá a notificação de que tem vídeo novo no canal. Continuando falando de Copa do Brasil, falando de todos os campeões de Copa do Brasil, vamos começar a falar de todos os campeões de Copa do Brasil. Em 1989 começava a saga do Grêmio como campeão de Copa do Brasil. O Grêmio foi o primeiro campeão de Copa do Brasil. Em 1989, o Grêmio ganhava assim o seu primeiro título de Copa do Brasil, se tornando ao longo do tempo multicampeão da Copa do Brasil. Em 1990, quem foi o campeão da Copa do Brasil? Você lembra ou não? O Flamengo sagrava-se campeão da Copa do Brasil em 1990. Aquele time recheado de estrelas com Gilmar, Marcelinho Carioca, Júnior, entre outros. Em 1991, quem foi o campeão da Copa do Brasil? Você conhece esse hino? O Criciúma, em 1991, surpreendia o Brasil e surpreendia os grandes do Brasil e sagrava-se campeão da Copa do Brasil. O ano é 1992. Olha o hino. Sobe o hino. O Internacional, em 1992, ganhava assim o seu primeiro título de Copa do Brasil e o único título. Em 1993, o maior campeão da história de Copa do Brasil ganhava o seu primeiro título da Copa do Brasil. O Cruzeiro tornava-se campeão da Copa do Brasil. Time que veio depois a ser o maior campeão da história da Copa do Brasil. Em 1994, o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, tradicional na Copa do Brasil, ganhava o seu segundo título de Copa do Brasil e depois tornando-se o segundo maior campeão da história da Copa do Brasil. Em 1995, você lembra quem foi o campeão da Copa do Brasil? Exatamente. O hino já conta tudo, né? O Corinthians sagrava-se campeão da Copa do Brasil de 1995. 1996, filho, quem foi campeão da Copa do Brasil? Cruzeiro. Eu não sei. O Cruzeiro de Minas Gerais era campeão de novo da Copa do Brasil. O Cruzeiro, que é o maior campeão da história da Copa do Brasil. Posso adivinhar sozinho? Depois o pai vai falando pra você. 1997. Olha o hino do Grêmio de novo. O Grêmio de Futebol Porto-Alegrense sagrava-se campeão da Copa do Brasil de 1997. O Grêmio, que é um dos maiores campeões de Copa do Brasil. Em 1998, o Alviverde imponente, o Palmeiras, ganhava o título da Copa do Brasil do ano de 1998. Time fortíssimo do Palmeiras, que tinha Paulo Nunes, que tinha Zinho, que tinha Luiz Felipe Scolari como técnico, vencia a Copa do Brasil. Em 1999, surpresa, mais um time gaúcho, mas dessa vez o Juventude sagrava-se campeão da Copa do Brasil. O Juventude que venceu a nível nacional a Copa do Brasil, tem como seu único título a nível nacional. Em 2000, o Cruzeiro novamente
volta a ser campeão da Copa do Brasil. Cruzeiro fortíssimo na época, com jogadores consagrados, conseguiu vencer a Copa do Brasil. Em 2001, olha o hino do Grêmio de novo. O fortíssimo time do Grêmio, multicampeão nacional, sendo que em 2001 da Copa do Brasil e 2003 novamente voltou a ser campeão da Copa do Brasil, mas em 2002, o ano é 2002, o fortíssimo time do Corinthians voltava a ser campeão da Copa do Brasil, time fortíssimo do Corinthians, tradicional em Copa do Brasil e também em Campeonato Brasileiro, o maior ganhador do século XXI, né? O Corinthians vencia a Copa do Brasil. E aí o ano de 2003, que eu já adiantei há pouco, o Cruzeiro voltava a ser campeão da Copa do Brasil, naquela final histórica em que empatou no Maracanã e lá no Mineirão, passeou 3-1 fora o baile, poderia ter sido maior o resultado. O Cruzeiro sagrava-se assim campeão da Copa do Brasil. E no ano seguinte o Flamengo chegaria de novo à final da Copa do Brasil, dessa vez contra o Santo André, um time de menor expressão do futebol paulista, sem tantas tradições, mas o Santo André surpreendia o Brasil, surpreendia o Flamengo e chegava ao título da Copa do Brasil daquele ano. Bem como no ano seguinte, outro paulista de menor expressão, o Paulista de Jundiaí, chegava ao título da Copa do Brasil, enfrentando o Fluminense na final e também surpreendendo e vencendo e sendo campeão da Copa do Brasil. Em 2006, outra vez o Flamengo, o todo-poderoso Flamengo, chegava à final contra o Vasco na final carioca e levava o título da Copa do Brasil para a Gávea. O Flamengo chegava ao título da Copa do Brasil, sendo assim, naquele ano, bicampeão da Copa do Brasil. Depois o Fluminense voltava a ser campeão da Copa do Brasil. O Fluminense, que chegou à final em 2005 e perdeu para o Paulista em 2007, chegava à final para vencer e ser campeão. Em 2008, o Sport Recife, o Leão da Ilha do Retiro, chegava ao título da Copa do Brasil, primeiro e único da sua história. O Sport esse que surpreendeu equipes grandes como o Palmeiras, entre outras. Em 2009, o Corinthians Paulista outra vez chegava às finais da Copa do Brasil, levando o título da Copa do Brasil daquele ano, naquela final histórica em que o Ronaldo Fenômeno fez o gol por cobertura contra a equipe do Santos e levavam assim o título da Copa do Brasil. Em 2010, o Santos de Neymar chegava à final e levava o título da Copa do Brasil, aquele forte time do Santos, que tinha Neymar, Ganso, Renato, entre outros jogadores muito bons naquela equipe que tornava-se assim campeã da Copa do Brasil de 2011. 2010. 2011, o Vasco da Gama, em 2011, chegava à final da Copa do Brasil. O Vasco da Gama, que era um time que não era considerado tão forte, mas que conseguiu chegar ao título daquele ano. 2012 o Palmeiras, também foi uma surpresa naquele ano, porque o Palmeiras brigou no Campeonato Brasileiro para não cair, né? E acabou na Copa do Brasil sendo campeão da Copa do Brasil. Palmeiras que tinha uma gestão desastrosa e depois o Paulo Nobre assumiu e acertou as coisas por lá. Em 2013 o Flamengo também de desacreditado, saiu de desacreditado e chegou ao título da Copa do Brasil. O Flamengo que bateu equipes fortíssimas naquele ano, como o Cruzeiro, bateu o Botafogo e chegou à final contra o Atlético Paranaense, fazendo um grande jogo e sendo campeão. 2014, o Flamengo de novo chegava longe na Copa do Brasil, perdendo
nas quartas de final para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro esse que foi considerado o time das viradas e até então leva esse apelido porque venceu Corinthians e Flamengo de virada e chegou ao título da Copa do Brasil. 2015, lá vem o Palmeiras de novo para levar mais um título de Copa do Brasil. Palmeiras que também é um time que tem muita tradição na Copa do Brasil, levou muitos títulos de Copa do Brasil, inclusive o de 2015. Em 2016, outro tradicional copeiro levava o título da Copa do Brasil. O Grêmio de Futebol Porto-Alegrense levava o título da Copa do Brasil. Depois pulamos para o ano de 2017, mas eu já vou falar de 2017 e 2018. O Cruzeiro levou os títulos de 2017 e 2018 da Copa do Brasil. 2017 contra o Flamengo na final, 2018 contra o Corinthians. Portanto, o Cruzeiro é o maior campeão de Copa do Brasil da história da Copa do Brasil. Mas você viu aí que durante esses anos todos de Copa do Brasil tivemos algumas surpresas, como o Criciúma, o segundo campeão de Copa do Brasil. Tivemos o Juventude, campeão de Copa do Brasil. Tivemos Santo André, tivemos Paulista de Jundiaí. Enfim, tivemos várias surpresas já em finais de Copa do Brasil e times que levaram o título de Copa do Brasil. Para você que curtiu esse vídeo, que gostou de saber de mais informações de campeões de Copa do Brasil, deixe seu like, ative o sininho de notificação e se inscreva no meu canal, porque isso vai me ajudar bastante e também vai estar me dando força para que eu possa sempre estar pesquisando novos conteúdos para trazer para você no canal. Obrigado a todos, até o próximo vídeo.